Fala, carniceiros, dando seguimento aqui no nosso especial de Halloween essa semana, mais do que especial aqui no canal, nós estamos de volta, engajamento lá em cima, então muito obrigado a cada um de vocês, já não esquece de clicar no botão like e se inscrever, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Hoje nós vamos falar de um dos personagens mais emblemáticos das HQs, mais sanguinário, mais carniceiro, eu estou falando do Santo dos Assassinos. Personagem criado pela dupla Garth Ennis e Steve Dillon, que inclusive é capa e foco aqui dessa edição filler do Preacher, volume 4, que a gente sabe um pouco mais da história dele, dos Santos dos Assassinos. É um dos personagens mais incríveis, mais complexos, eu vou falar um pouco dos bastidores dele aqui, acho que combina bastante com esse tema. Bom, o Garth Ennis, antes dele escrever o Preacher, ele já estava se preparando para escrever um western, ele sabia que queria escrever um velho oeste, só que a moda Garth Ennis quis trazer a visão dele, né? No entanto, ele faz a história do Preacher nos Texas dos dias de hoje, ou melhor, da década que ele foi escrito, né? Porque é um pouquinho antigo já o Preacher. Mas quando ele estava conversando com o Steve Dillon, ele queria uma figura, guardem bem essa concepção, que era basicamente, ele queria trazer um anjo da morte, ele queria trazer isso. E ele conversando com o Steve Dillon que merece todo o mérito junto à criação de Preacher, de várias obras aí, que eles são uma dupla que conseguem escrever o melhor do pior das HQs, o Steve Dillon captou exatamente a essência do que o Garth Ennis queria colocar. E ele queria colocar um personagem brucutu, sem sorriso, letal, extremamente mortal. É isso que ele queria, carniceiro. Aí ele criou o Santo dos Assassinos. Mas de onde veio a maior inspiração? Veio do filme Os Imperdoáveis. Se você é mais novo e nunca viu, é um baita filme de Velho Oeste, é um clássico, bom pra caramba. E quem é o personagem principal? É o nosso Clint Eastwood. Para fazer uma boa analogia, o Clint Eastwood é para os filmes de Velho Oeste basicamente o que o Hugh Jackman é para os filmes de super-herói. Ele foi o cara do western. Tudo que era western bom, a gente tinha ali Clint Eastwood no meio. Sabe aquele meme que fica os caras se olhando para um lado e para o outro? Aquele o feio, o bom e o mal, o bom e o feio. Enfim, é aquele filme lá do meme. O Clint Eastwood está lá também. E até a figura, né, do próprio Santos dos Assassinos tem uma certa semelhança ali no chapéu, na pegada. E uma dessa conversa que o Garth Ennis teve com o Steve Dillon, ele acabou trazendo e o Steve Dillon captou. Pegou o estereótipo do homem ali que não fala muito, sem nome, sinistro pra caramba, e trouxe. Isso aqui tá no próprio prefácio dessa edição aqui do Preacher. O Garth Ennis conta bem essa história. E o Santos Assassinos, cara, é mais rico ainda quando você consegue pensar que graças ao Clint Eastwood, né, Clint fucking Eastwood, conseguimos ter um personagem tão bacana nas HQs. Porque é um personagem que por onde ele passa, ele faz jus ao nome dele. Ele vai deixar um rastro. Falando em rastro de morte, o que o Santo dos Assassinos faz no final de Preacher? Bom, fiquem avisados porque vai ter spoilers pesados daqui pra frente. Preacher pode até parecer no início uma história só de loucura, mais superficial, muito escatológica e um dedo no meio para a religião. Mas Preacher, na minha visão, pelo menos, ela é muito mais uma crítica do que nós projetamos sobre Deus, do que como a religião pode ser algo hipócrita, como pode segurar a maldade dentro de uma pessoa. Preacher é muita gente vincula como uma obra anti-Deus, anti-igreja, mas a Preacher critica o pior do ser humano. Vocês podem ver todos os subterfúgios dos anjos, dos demônios, dos vampiros que aparecem aqui. As personalidades são muito palpáveis, ou aquele personagem ali que é como se fosse o Papa lá, que é todo gordão, nojento. A gente consegue ver que aonde há poder, não importa qual seja o âmbito, vai haver coisas ruins. O poder cega o homem. E Preacher, para mim, é a história que vai mostrar pra gente do quanto o poder pode cegar o homem. Isso é bizarro, mas é muito bom. A maneira que o Garth Ennis faz isso é muito pesada, é muito forte. E, no entanto, agora vai vir um grande spoiler aqui. No final, a concepção de Deus que ele tem, Deus aparece até como figura central aqui. E é uma figura toda clara lá, e tem a versão dele mal, todo bravo, que é bem como se fosse o que as pessoas contam e pregam para não poder ir para o inferno, para poder ir para o paraíso. Então, é uma versão bem maniqueísta que ele consegue colocar ali do que é Deus. Mas eu não vejo como uma crítica a Deus, eu vejo uma crítica como uma visão hipócrita que a sociedade tem perante a Deus. E o Jesse faz, junto com o Cassidy, um trâmite muito louco lá no final. E os Santos Assassinos mata todos os arcanjos, que é uma galera bem escrota, que se você ver na HQ, até a cara deles, dos arcanjos, são estranhos. E a gente consegue ver ele matando o próprio Criador no final.
Então isso aqui é um final brilhante de Preacher. É um baita de um final sinistro e muito complexo. Então esse final de Preacher aqui, olha, eu vou falar para vocês, ele é mais, assim, é difícil ler, mas quando acaba você começa a refletir o que o Garfienes quis dizer com tudo. Foi show de bola. Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.